Fala rapaziada, Matheus Cipriano aqui, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje a gente vai entender a importância da recompra de ações, que é uma forma da gente ganhar dinheiro, uma forma do investidor ganhar dinheiro, ser beneficiado sem ter que aportar um mísero centavo na companhia que ele já é investidor. Então vamos entender tudo aqui o que é recompra de ações. O próprio nome já diz, né? Recompra de ações. A própria empresa decide recomprar as ações que ela tem no mercado, né? No free float, digamos assim. No mercado americano existe uma certa diferença, onde uma oferta é feita para os diretores da companhia, né, para os principais acionistas, e se eles quiserem vender, a empresa recompra. Mas no Brasil e nos Estados Unidos também a grande parte da recompra acontece com as ações do free float, ou seja, aquelas ações que estão circulando no mercado. E qual é o destino dessas ações, né? A empresa ela vai gastar caixa para comprar essas ações, e para onde que vai essas ações? Primeiro, essas ações elas podem ser canceladas, ou seja, eu vou lá, compro 1 milhão de ações e cancelo elas. Ela deixa de existir. Então, o número de ações disponíveis dessa empresa diminui, o que causa diversos benefícios para os investidores. Um outro possível destino é distribuir essas ações para os acionistas da companhia. Eu, pessoa física, os próprios diretores da empresa, eles podem ganhar bonificação em ações, aumentar sua participação. E também um outro possível destino seria remunerar os próprios diretores da companhia. A gente vai entender todos esses pontos aqui. Antes da gente continuar, eu quero te pedir para você me ajudar a atingir essa meta de monetização aqui. Eu não consigo isso sem a sua curtida e sem você se inscrever nesse canal. Então me ajuda aí. Mas por que as empresas recompram ações? Normalmente isso significa uma coisa para o mercado, significa que as ações da empresa estão baratas, ou seja, quem mais vai saber qual que é o valor da empresa? Eu, investidor pessoa física, um fundo de investimento, ou as pessoas que estão tocando aquele negócio no dia a dia, que elas entendem números, dívida, o que está acontecendo, quais os investimentos que a empresa está fazendo, como que está o caixa da empresa. Quem entende isso mais profundamente são os próprios diretores, quem está tocando o negócio no dia a dia. Então, quando uma empresa decide recomprar suas próprias ações, pode sinalizar que as suas ações estão baratas segundo a visão da companhia. E quando que ela faz isso? Quando ela tem dinheiro em caixa, quando ela tem muita grana em caixa e ela não consegue encontrar um destino melhor para esse dinheiro, ou seja, ela não tem investimentos para fazer que vale a pena fazer, ou seja, o investimento não vai retornar muito dinheiro, ou também porque ela já tem um grau de maturidade muito grande, ela não consegue expandir mais suas atividades ou por fatores macroeconômicos. Então são vários os motivos que levam uma empresa a recomprar ações, né? Mas normalmente é porque ela não consegue encontrar outros investimentos que sejam melhores para ela fazer. E aí ela decide recomprar essas ações. Como eu falei para vocês, essa recompra de ações pode significar que essas ações estão baratas, porém não é sempre assim, porque essa recompra ela pode ser utilizada para maquiar alguns indicadores financeiros que é muito observado pelos investidores, como preço sobre lucro, ROI, ROA. Então existe uma certa manipulação que pode ser feita através dessa recompra de ações e a gente vai entender na prática como que isso acontece. A gente pode ver nessa tabela aqui do lado, por exemplo, que essas ações aqui fictícias estão custando R$15, ela tem em caixa 10 milhões de reais, ela tem em ativos 35 milhões de reais, lucro que ela gerou nos últimos 12 meses de 2 milhões de reais, o número de ações é de 1 milhão de reais e baseado nessas informações que eu passei, ela tem um ROA, que é o retorno sobre os ativos, de 5,71, um lucro por ação de 2 e um preço sobre lucro de 7,5. Depois que a empresa ela faz o programa de recompra de ações, a posição de caixa dela diminui de 10 milhões para 4 milhões, ou seja, ela gastou 6 milhões para recomprar ações, os ativos dela diminuiu para 29 milhões, o lucro dela permanece o mesmo, porque o lucro ele não altera, e o número de ações alterou para 400 mil, ou seja, uma redução de 600 mil ações. E isso vai melhorar significativamente os indicadores da empresa, como por exemplo o ROA, né, o retorno sobre os ativos, que antes era 5,71 e agora é 6,9, uma melhora considerável. Ou o lucro por ação, que antes era 2 e agora está 5, pô, uma melhora considerável, mais do que dobrou o lucro por ação. E também o preço sobre lucro, que talvez é um indicador, talvez não, eu tenho certeza que é o indicador mais observado pelos investidores, principalmente os investidores sardinha, né, os investidores pessoas físicas, onde o PL saiu de 7,5 para 3, ou seja, quanto menor o PL, mais barato é aquela empresa em relação à sua lucratividade, ou seja, um PL de 3 é muito mais atraente do que um PL de 7,5. Isso pode enganar e muito os investidores. Então essa seria uma forma de utilizar a recompra de ações para mascarar os resultados da companhia, o que não é nada vantajoso para o investidor. Também uma outra forma de utilizar a recompra de ações de uma forma negativa para o investidor seria diminuir a diluição. O que isso significa? Bom, lá nos Estados Unidos é muito mais comum
os diretores, as pessoas que tocam a empresa, receberem remuneração de opções, né, caso atinja a meta daquele período, daquele trimestre, daquele ano, né? Ou seja, a gente tem que atingir aqui 100 milhões em vendas. E se a gente conseguir atingir isso daqui, todo o time vai receber ali tantas opções de ação de compra daquela empresa, né? Caos, que a gente chama de caos no mercado. E aí as pessoas vão fazer o possível e impossível, mascarar resultado, fraudar balanço para conseguir atingir isso e ter essa remuneração. Isso já aconteceu no passado. E quando isso acontece, quando essas pessoas têm esses contratos de opção em mãos, elas podem exercer esse contrato e aí o número de ações vai aumentar muito. Digamos que exista 10 milhões de ações e essas remunerações baseadas em opções, elas vão ali aumentar o número de ações em 1 milhão. Agora a gente tem 11 milhões. Então são muitas ações que foram criadas. E aí, para diminuir essa diluição que eu, pessoa física, vou ter, fundos de investimento também vai ter, a empresa decide recomprar ações no mercado para cancelar essas ações e aí anula essa diluição que eu teria. É uma forma maléfica de usar a recompra de ações. E por que que esse uso ele é ruim para o investidor? Porque, de forma contrária, como eu mostrei naquela tabela anterior, onde a gente diminuía o número de ações para conseguir melhorar os indicadores, se eu aumento o número de ações, esses indicadores eles ficam pior, né? Eles pioram, como por exemplo, o preço sobre lucro. Se eu tenho mais ações disponíveis, o meu lucro por ação ele vai ser menor e o meu preço sobre lucro ele também vai ficar maior. Então, muitas vezes isso não é bom para a companhia, então ela resolve recomprar ações, cancelar essas ações para anular esse efeito de diluição. Isso não é nada vantajoso para o investidor. Agora a gente entra na parte boa, né? Como que o investidor ele ganha dinheiro com a recompra de ações? Bom, benefício fiscal. No Brasil, os dividendos ainda são isentos de imposto de renda, porém já existe um certo burburinho do governo passado em tributar dividendos. Provavelmente o novo governo também vai querer tributar esses dividendos. A gente não sabe se vai ser bem sucedido ou não. Eu acredito que eles vão conseguir tributar. Vamos ver. Mas caso isso aconteça, caso os dividendos eles passem a ser tributados, uma forma da companhia entregar valor para o investidor, gerar valor para o investidor, seria recomprar ações no mercado e cancelar essas ações. Porque quando isso acontece, digamos que eu tenha 1% de participação numa empresa. Quando ele compra ali um monte de ação no mercado e cancela essas ações, menos ações vão ficar disponíveis e a minha participação, que antes era de apenas 1%, ela fica maior, 1,5%, 2%, depende da minha participação e depende do quanto de ação foi cancelada. E, consequentemente, eu sou mais dono dessa empresa e eu passo a ter mais direitos sobre dividendos. Eu ganho muito mais dividendo do que antes eu ganhava. Então, essa é uma vantagem. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, os dividendos eles são tributados e muitas empresas utilizavam esse programa de recompra de ações para conseguir gerar valor para o investidor. Porém, a administração Biden aprovou em 2022 uma nova carga tributária em cima da recompra de ações, né? Se as empresas comprarem acima de $1 milhão em ações, isso vai ser taxado em 1%. Então, digamos que não adianta muito mais agora lá no mercado americano, por exemplo. E provavelmente essa taxação ela vai continuar, né? Porque dificilmente os governos vão querer receber menos dinheiro, né? No passado, o imposto de renda foi criado como um imposto temporário e ele existe até hoje, né? Então, provavelmente esse imposto sobre recompra de ações ele vai permanecer. E como eu falei para vocês, nós investidores somos muito beneficiados pela recompra de ações, né? Se ela é feita de forma verdadeira, né? Se de fato a empresa quer gerar valor para o acionista, a gente é muito beneficiado. Eu não me lembro a carta exatamente, mas eu vou procurar e colocar aqui do lado. Se não me engano, foi a carta de 2001 da Berkshire Hathaway, onde o Warren Buffett ele mostra que ele não tinha gastado mais um mísero centavo em ações de Apple. E aí ele fala que a sua participação na Apple aumentou. Por que aumentou? Porque a empresa foi simplesmente e recomprou ações no mercado. Ele aumentou sua participação, recebeu dividendos, ficou mais dono daquela companhia. Então isso é muito vantajoso. E na minha carteira de investimentos eu tenho uma ação, uma empresa que ela abriu o programa de recompra de ações em setembro de 2022, que é a Boa Safra Sementes. Ela planeja comprar aí até 2,01% de todas as ações que existem da companhia, ou seja, ela vai comprar 2% de toda a participação. Significa o quê? Que a minha participação na empresa vai aumentar. Quando ela distribuir dividendos, eu vou ganhar mais dividendos. Porém, a empresa ainda não comprou nenhuma ação. E isso pode funcionar como um blefe, porque a empresa ela não é obrigada a recomprar aquelas ações que ela falou, na quantidade que ela falou. Ela simplesmente anunciou que vai comprar tantos milhões de ações e quando chegar o término do prazo, que é setembro de 2023, agora esse ano, a empresa pode simplesmente não ter comprado nenhuma ação e é normal, tudo bem.
sem problema. Isso pode funcionar como um blefe e impulsionar as ações para cima, porque às vezes é só um simples motivo que impede com que a ação suba, né? No caso, eu acho que a Boa Safra é uma empresa que vale muito a pena e por algum motivo ela permanece em baixa, ela não está performando muito bem as ações. Talvez seja um blefe, talvez não. Espero que a empresa recompre ações, porque eu acredito na empresa e eu acho que eu vou ser muito beneficiado com essa recompra de ações. E é claro que eu não posso terminar esse vídeo sem pedir para você me ajudar com essa meta de monetização aqui, porque eu não consigo isso sem a sua curtida, sem você se inscrever nesse canal. Então me ajude aí, pelo amor de Deus. Eu sou o Matheus Cipriano, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu e até mais.